Boa noite, sexta-feira, amanhã, final da Copa América. Essa turma aqui toda está entusiasmada. Mas, enfim, a semana foi profícua de fatos. A Dilma nos Estados Unidos, a maioridade penal, a tentativa de reduzir a maioridade penal foi derrubada no Congresso. O presidente na Câmara, o presidente da Câmara foi lá e recolocou em votação, conseguiu uma aprovação. Aí agora os derrotados querem... Enfim, está cheio de coisa. Mas antes de nós irmos para as pautas tradicionais, eu quero solicitar ao Mauro Moura, que veio... É o final de semana de folga dele, porque o Mauro dá plantão, então... Ele pega 15 dias corrido, de segunda a outra segunda sem parar. E esse é o final de semana de folga dele. Ele vai para a casa dele lá em São Francisco do Sul, a mansão à beira-mar, faz pratos maravilhosos, mas ele abriu mão disso para vir aqui. Mas não convida a gente? Porque ele se sentiu... Quer deixar eu concluir? Ele sentiu que maltratou um pouco o Henrique Justiça semana passada na questão da vitamina D. Mauro, a palavra é tua, as desculpas são tuas, os argumentos são teus. É verdade, João. Eu sou uma visita aqui. A semana passada eu critiquei a vitamina D do Henrique e eu me senti mal o resto da semana. Eu falei assim, vou dar um jeito de me redimir. Aí hoje eu tive a ideia e vou me redimir. Vou redimir, eu falei o seguinte, como é que eu posso, o Henrique pode parar de ficar triste comigo? Nos meus comentários eu falei, eu vou dar um estoque de 2 anos de vitamina D para ele, para não ter que gastar o dinheiro. Aí eu resolvi fazer essa bondade. João, queira passar o estoque. Está aqui o estoque, Henrique. Não vou fazer propaganda do produto, mas... Tem uns 40 frasquinhos de vitamina D, você agora está... Eu vou agradecer. Não, eu vou agradecer. Vitamina D para esse mês, para agosto, para setembro, para outubro, para novembro. Bom, vamos parar em dezembro. Para o Natal. E para o resto do... Para as férias agora. Que é ano de eleição. Henrique, eu não queria comentar, mas o João pegou um frasquinho para experimentar. Disse que vai que... Vai que dá certo. Vai que dá certo. Posso agradecer? Deve. Ó, eu não vou mandá-los tomar um copo d'água ali com vitamina D, porque nós estamos aqui na frente dos nossos telespectadores. Mas serão Mariano, tá vendo? Devidamente, que ela fala no bastidor. vocês vão ser levados. Eu agradeço imensamente, vou passar lá para o lar dos Bethesda, sem toda desfeita, porque eu estou muito bem, estou ótimo de vitamina D. Aquele exame que eu tive que pagar, porque essa poioca desse que eu estou saindo de lá, não paga vitamina D. Eu pago 2 contos por mês, 2.998. E quando eu vou fazer faço exame de tudo quanto é as coisas. Na hora da vitamina D, não para pagar a vitamina D. Pasmem. Não pode pagar o exame, né? O exame veio Pagar o normal, exame, custa então, R$80. Tá bom, eu falei, eu pago, não tem problema. Mas estou bem pra cacete de vitamina D. Então foi desnecessário fazer o exame, é isso que ele está fazendo? Não, é que o ano passado, quando eu fiz, estava com carência de vitamina D. Era esse o detalhe. Então eu agradeço imensamente o teu carinho, o Mauro. Jamais eu ficaria sentido com você, com a sua figura. Tá? Mas eu agradeço o Bethesda, eu acho que vai fazer bom uso. Vamos às pautas. Cris, como foi a Dilma na Califórnia, Cris? Ui! Ei, Dilma! Saindo vai do pra Google. Cuba, Dilma. O que você está fazendo aqui? What is doing here? Your place is Cuba, communist. You should go to Cuba. Go to Cuba, Dilma. Fora PT. Beleza. Uma beleza, seus ladrões. Aqui é bom, né? Safados. Morar aqui é bom. Muito bom. Seus ladrões, safados. Aonde ela foi na Califórnia, aonde a presidente foi na Califórnia, ela foi hostilizada, tinha lá brasileiros. Não era uma coisa organizada. Dentro de um laboratório grande lá que ela foi, tinha 2 jovens que inclusive trabalham no laboratório. Filmaram, disseram cobras e lagartos para ela. O Jacques Wagner tentou
dizer umas bobagens pro cara, e por aí afora. Então, essa é a nossa presidente, que nunca dantes na história desse país um governante chegou a esse Um dígito. piso. Nem o Collor no pior dos momentos? Não. Nem o Collor no Nem pior o Sarney. momento. Nem o Sarney. 8% de aprovação. O Brasil quer ver a presidente pelas costas. E ela virou piada com essas frases desconexas, com essas reflexões, sei lá, se enlouquecidas ou o quê. Henrique, tu tens pauta a respeito do nosso governo, do nosso Brasil? Eu acho que esse assunto é bastante sério. A gente brinca porque nós temos... O brasileiro tem essa índole de brincar com as tragédias, com as desgraças. É assim, nós somos assim, esse é o nosso povo. E ainda, você falou 8%, ainda dentro da margem de erro, que é sempre dado, Pode ela ser 5, né? pode ser 6%, né? Enfim. Mas você veja bem, no estado que nós estamos, né? Eu acho que nós temos uma pauta aqui, algumas coisas para comentar, mas já que estávamos da Dilma, vamos falar exclusivamente dela. Ela nos Estados Unidos, ela deveria, na minha opinião, tá? Essa é uma opinião minha, sem sarcasmo, falando sério, ela deveria, ao desembarcar no Brasil, já ser algemada e levar presa. Ela tem que ser presa, não é possível. Por quê? Ela internada. Tá me parecendo uma Você pessoa pode, louca. ou por uma demência, né? Uma demência parcial, tal. Ela acusou o traidor, né? Ela chamou até o Silvério dos Reis, evocou até o Silvério dos Reis. Então, ela acusar o traidor é uma indignação de cúmplice, certo? Se você disser assim, não, você me traiu, significa que nós estávamos coniventes com alguma coisa. E se o cara disse um segredo, né? Então eu acho que ela se confessou. Então está resolvido, eu acho que ela já não precisa mais nada. Qualquer país sério, com 8% de aprovação, com essas falas dela, com tudo que está passando, esperar mais o quê? Mauro, você que conhece os Estados Unidos, conhece parcela, né, tem contato com parcela da população brasileira que vive lá, que é um percentual crescente. Tanto assim que numa pesquisa mundial que fizeram do sentimento dos povos de não sei quantos países a respeito dos Estados Unidos, o Brasil tirou em primeiro lugar entre aqueles que gostariam de viver lá. Nos Estados Unidos. O que você achou das manifestações, da visita da presidente, dos resultados dessa visita que eu até trouxe aqui, publicamos, o Jornal da Cidade já está na rua, publicamos um resumo dos resultados que foram pífios. Mauro. Bom, o resultado mesmo foi uma promessa que vai diminuir o desmatamento na Amazônia. Tirando isso, eu não vi mais nada positivo. Um momento muito ruim de ter viajado, na véspera do maior escândalo da delação premiada do engenheiro da Você UTC. viu o apartamento que ela está lá? $11 mil diários. Trinity Hotel, ficar na esquina da 5ª Avenida com a Rua 55. Isso, que você conhece bem. Gastou provavelmente... Quantas vezes você ficou lá? Não, nem passei na frente da calçada, acho que tem que ir. Agora, $11 mil a diária do quarto. 165 metros Quantas quadrados. vezes você já foi a Nova York, Mauro? Acredito umas 4 vezes. Mas... Nos últimos 4 anos, todos os anos. E qual é a média de... Nova York é a cidade de hotel mais caro de todas as Américas, então não dá para ter parâmetro. Mas um hotel de boa qualidade você consegue produzir. Até $300 você consegue a diária. Agora, $11 mil? Com $11 mil por diária. $11 mil, eu imagino, eu vi alguns hotéis. Eu vi um apartamento de $11 mil naquele hotel 5 estrelas lá da África do Sul. Sim. 400 e poucos metros 11 quadrados. Um elefante dentro. 400 e poucos metros quadrados. João Francisco, 6 estrelas. 11 mil $6 dólares. Um do exercício rápido para a gente assim, enriquecer essa conversa e o nosso telespectador entender. R$35 mil. Isso chama-se 10 meses do meu salário de aposentado de engenheiro que trabalhou 40 anos e continua trabalhando. Tá? Uma diária dela paga 10 meses do meu salário. Considerando que em cima do meu salário, chega no final do ano ainda tem que pagar imposto de renda,
Como é que tu queria, como é que ela iria se hospedar se você não pagasse? Não, isso é só para imposto de fazer um renda? exercício. Eu queria fazer uma pergunta que é apenas... Não, então, dentro do exercício, né? A pessoa que paga 11 mil dólares por dia na diária, para dormir, né? O que está incluso o que na diária? Eu não sei. Deve ter o café da manhã, talvez esteja. Não sei. O que está incluso na diária? Tapioca, já que a moda agora é a deve mandioca, ser. devia Todo ser dia uma ela ganha uma tapioca no café da manhã. Tapioca no café da manhã. Sem Tá dúvida certo. alguma. O Fábio está aqui falando, o Henrique perturbou o encadeamento das ideias do Fábio, porque ele está invocado com o cabelo do Fábio. O que tem o cabelo do Fábio Fala lá. de errado? O que você acha? Não, de certo? eu não tenho nada de errado. Eu admirei. Ele deve estar fazendo... Escova? Não sei. Está na moda agora. Moda. Como é que é? Como é que é? Barbearia da esquina. Barbearia, o homem feliz. Então, está na moda. A Dilma conseguiu 6 coisas nos Estados Unidos que eu não sei as 6 o que serve. 1. Brasil e Estados Unidos se comprometem a ampliar a participação em fontes renováveis. Pô, isso é importantíssimo. Nada com nada. Comércio. Vamos vender mandioca para o Obama prometeu que nos próximos 10 anos... Vai comprar mandioca do Ele está Brasil. fazendo promessa em nome dos outros. Daquilo que ele não vai fazer. Que ele não vai fazer. Dobra o comércio com o Brasil. Concessão de vistos, que era o sonho da Dilma, era trazer de lá a promessa Negado. do Obama. Eu acho engraçado. Ele negou. Né? Só vai facilitar a vida daqueles... executivo, quem trabalha. Tal como o Mauro, que vai pelo menos uma vez por ano para lá. Mas você sabe que esses executivos, não é meu caso longe. Já não tem nenhuma dificuldade. Não, mesmo assim, mas o executivo ali não tem dificuldades. Para ele passar naquilo que foi aprovado, ele tem que mandar um monte de justificativas, um monte de papelada. É uma burocracia tão maior do que pegar o visto que ninguém vai querer um negócio daquele. Posso falar uma coisa aqui que é essa experiência própria? Eu já tive visto de 10 anos nos Estados Unidos por ocupar cargo de executivo. Não tem dificuldade nenhuma. Isso aí é um anúncio de uma coisa tola, que não serve para nada. 94% Todo mundo tem. que mais, Quem João? pede visto, 94% Defesa. é aceito. 2 convênios na área da cooperação Defesa. de defesa. Cooperação de defesa, os Estados Ele vai Unidos emprestar deve 2 ter Mac deles lá com para mais nós de- aqui. Com mais de Vacinação. 100 e poucos países. Né? Qualquer país que os Estados Unidos tenha relação, eles vão lá, oferecem cooperação de defesa, e essa cooperação, na verdade, sempre mascarou o seguinte: o assessor diplomático para a defesa, o adido diplomático para a defesa, é sempre um agente da CIA. Não. Então, O plural também. E outra, O plural também. E o bacana é que o americano também é dado a fazer defesa até de quem ele não tem convênio. Vai lá e faz a defesa e pronto. Educação. Agora Aí- não, e agora Só se mata. até embaixada em Cuba terá. Fala da educação. Aí, o sexto e o último Não, o que tem de acordo educação? importante. O que tem? Educação. Brasil e Estados Unidos assinaram um memorando, veja Memorando, só a olha que importância coisa desse importante. papel, Pra caramba. de entendimento Protocolo de intenção. Não serve para pra nada. cooperar, quer dizer, não é nem um acordo de cooperação, em educação técnica e profissionalizante com aumento da colaboração entre instituições educacionais dos dois países. Está já existe. escrito aí que o Brasil, que a Dilma vai pagar os 300 milhões de dólares que ela está devendo para o Brasil Sem Fronteira? Não está Não. escrito. Ela está devendo para os Estados Unidos João, conta 300 outra, milhões de dólares. Não, eu não estou contando outra, eu estou relatando Tem aluno brasileiro que vai absurdo. voltar de lá que não estão pagando. uma comitiva de 30 e poucas pessoas, um avião lotado, pagando as diárias que a imprensa Absurdas. noticiou, que vai para os Estados Unidos, percorre não só de costa a costa, porque ela saiu de Washington, no extremo norte Porra, ela pegou onde é que da ele foi costa parar leste, ontem? e foi lá para a Califórnia, A no visitar extremo Google. sul da costa oeste. Foi visitar a Google. Foi lá que fizeram essas manifestações, foi no Google. Foi lá aquela que apareceu no começo da reportagem. Aí ela disse, a única declaração inteligível, não inteligente, inteligível que ela deu, que eu vi, é que me senti no futuro. Que bom que a presidente se sentiu no futuro, porque ela está nos jogando no passado. Pois é, o João Francisco. Jesus amado. Aí, ó, ontem foi divulgado e eu trouxe aqui os números que são alarmantes. A dívida bruta brasileira atingiu 62,5% do PIB. Isso é o valor
mais alto jamais alcançado na contabilidade pública brasileira. Pô, a Grécia está com 70% Então, do PIB dando há calote. um ano estava 54,3 e já os economistas acenaram com sinal amarelo. Com 62,5, o caminho é o caminho da Grécia. Lamentavelmente é. Tem mais uns pitacos aqui para depois, mas lamentável. Eu diria... Então nós vamos perder o euro, nós não vamos mais poder comprar as Não, coisas em euro também. ô Mauro, a gente está brincando. Eu diria que é pior, porque o Lula fez uma jogada, aquela história de paguei o Paguei a FMI, dívida externa. tá? Então, A ele dívida externa trocou pela interna. trocou pela interna. Quer dizer, se eles derem calote, vão dar calote no Brasil. Vão ter saudade da menina do Collor, lá como é da Zélia. Zélia Cardoso de Mello. Porque o Collor devolveu o dinheiro, vamos lembrar isso. O Lula Corrigido. O Lula trocou uma dívida que custava, o serviço da dívida, ou seja, os juros, enfim, que custava em torno de 4% ao ano, para uma dívida interna. Os inomináveis 12, 13, chegou até mais do que isso, ao ano que nós pagamos para os bancos no Brasil. Ele cantou vitória É de isso. uma coisa do pior negócio, quando todo mundo só vai para o BNDES quando não consegue buscar dólar lá fora. O Lula preferiu, por livre, espontânea vontade, sem qualquer outra pressão que não a megalomania dele, espetar a dívida do país nas costas dos E brasileiros. o real só não desvalorizou mais porque qualquer estrangeiro recebendo juros de 13% ao ano vai aplicar no Brasil. Quem que não aplicaria? Aonde que vai ter uma garantia de receber? Tem um ponto que você comentou agora que a maioria das pessoas não sabe, né? Como é que é composto a taxa Selic, que é o que orienta baliza o quanto o governo vai pagar pelo empréstimo que ele toma. A dívida Selic é composta pela inflação mais uma taxa de risco, que é um seguro, tá certo? Então, e mais o E a ganho. expectativa, né? É, A expectativa Mas a futura. remuneração. Não, e a remuneração. quem empresta dinheiro. Então você faz o seguinte, o Brasil hoje está estimando uma inflação de 9% ao ano. 9,5. Vamos lá, 9,5 então, vamos fazer a conta aqui, 9,5. O risco Brasil ainda tem um controle, nós continuamos ainda sendo um país, que pela visão dos investidores vale a pena investir. Então, esse custo, que é o seguro para pagar de garantia, custa em torno que é aquele número de pontos que eles colocam lá, por exemplo, 190 pontos, tá? Significa 1,9 de seguro. Então, 9,5 mais 1,9, tá certo? Essa é a conta. Já vai para 11,4. 11,4. E mais, o ganho tem que ser superior àquilo que os Estados Unidos, que os países de classe AA pagam. Então, hoje, nós ainda estamos sendo beneficiados porque os Estados Unidos estão pagando alguma coisa como quase zero, 1,5%. Não, é 1%. Então, por isso que hoje a nossa taxa Selic está ao redor de 13 qualquer coisa. 13,75, se eu não me engano, né? Esse é o limite que ela chegou até agora. E o governo sinalizando que pode aumentar mais. Então, meus amigos, é assim que funciona, é dessa forma. Sabe quando que nós vamos ter juros decentes no Brasil? Jamais, Mas jamais. a coisa, olha, João, nessa viagem que estava comentando, a coisa estava tão feia que o Levi sofreu um tromboembolismo pulmonar. Isso é uma coisa gravíssima. A pessoa não pode, nos primeiros 60 dias, não pode nem pensar em entrar no avião. Ele foi nem prédio alto. Anticoagulado ao extremo, entre Nova York e Washington, para evitar mais risco, foi de helicóptero, por causa da pressurização, porque se ele não fosse, a viagem perdia a graça, porque a Dilma só vai lá de boba. O que interessava mesmo era o que o Levi iria falar com o empresariado americano. O Levi é o avalista desse país, né? Hoje, fora, aos olhos das economias. Eu acho que ele não aguenta até o final do ano. Nós não podemos mandar o Levi lá para a Grécia, porque a Grécia está precisando de um Levi. Mas eles vieram aqui consultar com... Pois é. Há um ano atrás, eles vieram aqui consultar com a Dilma e o Lula, né? Eles vão tentar o último, a Grécia vai tentar o último. E ela se apaixonou pelo presidente grego? Mas nesse domingo, agora aqui, dessa final de semana, o golpe interessante do grego. Ele vai votar para não, para ele ter um apoio popular para tentar novamente uma nova renegociação. É o que vai acontecer. Que vai custar à Europa, diga-se, a Alemanha, 50 bilhões de euros ano.
Aguarde. Para sustentar a malandragem. Para sustentar a 11 milhões de malandragem, pessoas. 18 motoristas para um carro. Nós não estamos muito diferentes disso, né? Um minutinho só, nós vamos e voltamos. Já, já. Vamos falar mal de quem na próxima? Não vamos contar agora. Aguarda aí. Aguarda. Estamos de volta. João, posso xingar alguém? Você falou no último bloco que a gente podia xingar. Eu já te passo o xingamento, Tá bom. mas vamos passar. Gostaria de xingar Vamos alguém. passar uma massa divisória entre a parte do xingamento. Vamos falar de uma coisa boa que existe nesse país e notadamente em Joinville. Ontem foi dia dos bombeiros voluntários. Henrique, Dos bombeiros, em geral. dos voluntários. Há controvérsia na Há mesa. controvérsia. Então tá, que seja dos bombeiros de qualquer maneira. Eles são bombeiro bombeiros de voluntário qualquer ou não, maneira. São o Henrique, uma pessoa que seja símbolo dessa atividade, Olha. que só salva, não dá tiro em ninguém, ao contrário. Não, aí em Joinville, se a gente for enumerar, eu vou esquecer aqui alguns nomes, e eu tive alguns amigos lá dentro dos bombeiros, faleceu recentemente o nosso ex-comandante, enfim, vários, não quero citar nomes, mas eu vou citar um nome só, porque ele já está aposentado, faz muitos anos, está em casa, lúcido, tal, mas está em casa, né? Que é o Henry Schmaltz. Esse foi um baluarte dos bombeiros nos bons tempos. Seu Henry. Haja visto que eu acho que ele foi o mais... Longevo, né? E condecorado. Qualquer festa do bombeiro ele era condecorado. Então, um grande abraço a todos os bombeiros de Joinville. Se ele tivesse a habilidade... Voluntários ou não, né? Mas bombeiro em geral. Se ele tivesse a habilidade de um chinês, que lá eles têm a Tong da Machadinha, que é a máfia deles, né? Ele tinha machadinha para enfrentar o quê? Um exército. O exército, é verdade. Então, abraçando o seu Henry Schmaltz, a gente abraça todos os Mauro, nós bombeiros do Brasil. já fizemos nossa boa ação. Agora, Fala mete o bem pau. de alguém. Falamos mal de quem agora? Gostaria de falar mal do Dunga. Do Dunga? Quem é o Dunga? Explica quem é Você o está Dunga. falando dos 7 anões? O Dunga treinador de futebol. Ah, O Dunga fez esse vexame, não entende nada de futebol, e aí ele imaginou, junto com o seu parceiro Gilmar, que é um empresário de jogadores, né? Então não tem interesse nenhum dentro da seleção, o que ele poderia agora melhorar o futebol do Brasil? Daí ele escolheu uma grande comissão para discutir o problema de futebol. Quem que ele convidou? Quem? Tite, Quem? Mano Menezes, Felipão. Peraí. Mourinho não pode vir aqui, Guardiola ou qualquer um dos 4 técnicos argentinos da semifinal não pode vir. Só dar tem opinião. argentino na semifinal? Só tem argentino, não. Ele convidou a nata do fracasso brasileiro. Então, a minha homenagem raivosa, não, como é que seria o termo, João? Eu diria que é zangado. Bola Zangado. preta pro Bola Dunga. preta pro Dunga. Zangado. A gente podia escolher assim toda semana um bola preta e um bola branca, né? É Eu já não verdade. tenho inimigo que chega. Não, bola branca pro seu Henry, pronto. Isso, E bola preta pro pro Dunga. Dunga. E a, É? briga, Gostou, e a é. briga? Aí eu escolho um bola branca, tu vai Não, querer... Não Aí a importa, gente- cada a gente um vota, escolhe, cada um escolhe A a gente sua bola. vota, cada um escolhe a sua bola. Como tem 4 aqui, pode dar empate. Não, daí os Aí mais velhos somos as idades e a gente... Mas se Mauro. empatar, a gente vai... Muito semana obrigado. que vem a Quer gente dizer, eu tenho um desempata. voto Minerva. Tem. Não, é aqui que Você- tem. Não, mas se empatar, Dá daí você você. tem que Mas vamos trazer fazer a fundamentado somatória. por escrito, Por escrito. por que você votou contra. Então, a partir desta semana, semana inaugura-se... que vem tem que- Bola branca e bola Falando preta. Pronto. sério, tem o quadro bola Vocês que branca estão e em bola casa, preta. Pode mandar sugestão Os que nossos a gente tem em programas, casa, hein? a Sara, nós achamos uma pessoa inteligente, alfabetizada Quem é? nessas questões de rede. A Sara está colocando o nosso programa no YouTube, já está lá. Hoje eu escutei uma reclamação. Por que o programa não tem as gravações no YouTube? Agora Já tem. está lá. Agora É tem. só A escrever. reclamação muito boa, mas chegou atrasada, graças a Deus, graças a Sara. Então tá. Tá bom. O Toninho é que fica bravo com essa história de graças a Deus. Graças ao médico. Toninho... Onde Deus, está Toninho, João? Está em São Toninho está Paulo, em não lugar mandou o incerto e artigo não essa sabia. semana, Toninho- não atende telefone. Lugar Não, não, incerto não. e Eu não gostaria de sabido. saber se a Jaque foi junto. Não, o Toninho está em São Paulo,
ele passou uns 4 dias no Rio de Janeiro. Aí teve que ir a São Paulo. Zerou o QI. Baixou demais o QI dele. Aí ele foi a São Paulo para recuperar. Ele deve voltar bem. Se internou lá, tá bem. Mas ele tá bem. Mas uma semana no Rio, ele precisa ficar umas 2 horas em São Paulo para recuperar. Não, mas ele já se recuperou, já tá bem. Não tá tão bem, porque não conseguiu nem escrever. Não, mas ele tá vindo aí já. É que uma semana no Rio de Janeiro, bicho. Deixa o cara muito fraco. Muito fraco. Ele enfraquece demais. Eu acho que aquela preguiça antológica que atribuem O carioca? ao baiano, eu acho que ela é do carioca. Você não acha, não? Você sabe a maldade que falaram do Toninho? Diz que ele foi para o Rio porque as camisetas do Botafogo dele pareciam um baby look, assim, curtinho. Ele foi comprar um tamanho mais... melhor. Mais avantajado. Vai ter que ir lá, então. Tirar a medida, porque o umbigo aparecia de fora com as camisetas GG dele. Poxa vida. Toninho, isso foi graça. É verdade. É verdade. É verdade. O Toninho, outro dia, eu cheguei na casa dele, ele com a camisa do Botafogo. Lembra aquela foto do Tião Medonho, aquele bandido famoso? Nossa, Tião Medonho. Foi assassinado. Isso. Tinha uma foto dele com a camiseta e ele estava com aquele umbigo, parecia um umbigo de mulher grávida. A camiseta chegava só até aquela hérnia assim, desbeiçada para fora. Olha, pela última vez que ele foi à praia, ele colocou um calção do Botafogo com a estrela amarela e uma propaganda Mauro, da Liquigás. O Maurinho, pegando o pitaco do Mauro sobre o Dunga, sobre o futebol, eu tive essa semana uma discussão. Discussão não. Entreveiro. Uma desavença. Não foi desavença. Uma pequena desavença. Não foi desavença. Foi uma discussão com um técnico, um preparador físico, formado em educação física, tudo um excelente rapaz, cara bacana, sensacional. Só que ele está fora, diz ele que ele está na realidade e eu estou fora. Talvez ele esteja com a razão. Eu penso que só que... Mas difícil, muito difícil. O que acontece? Ele quis provar para mim que o futebol... Quando eu disse para ele que o futebol está medíocre, já visto o jogo do Jack e Flamengo, pelo amor de Deus. A gente vê na Várzea um jogo muito melhor. Pois é, mas aí ele fala que... não, mas isso agora nós temos um conceito moderno de futebol. Inclusive na Europa, e aqui já está entrando, você coloca um sensor aqui, outro sensor lá. E o jogador tem que dar um pique até lá. Se ele não fizer isso em 7 segundos e 32 centésimos e tal, ele está de fora. Ele já não vai ter que treinar mais para entrar no time. Eu falei, mas e onde é que está o futebol esse? Ele é campeão de corrida agora? Não, mas isso é performance física. Se ele não tiver uma capacidade de oxigênio e tal, não sei o quê, porque não sei o quê, e levantar a perna, o peso, não sei quantos quilos, ele está fora do coisa. Eu falei, mas peraí, nós vamos falar de futebol. Né? Não, e outras. E é verdade. Você, por exemplo, já não podia jogar bola. Ele nem sabia que eu já joguei bola, e muita bola na vida. E goleiro ainda. Quando eu disse isso para ele, ele se escrachou de rir. Eu falei, tudo bem. Então, Maurinho, eu quero fazer essa pergunta para você. Pois não. Pelé não jogaria porque o Pelé é o nanico. Quem conhece o Pelé, ele tinha uma impulsão enorme, mas o Pelé era pequeno para o jogo de hoje. 1,70 m. Pois é, 1,70 m, imagina. O Garrincha, com aquelas pernas todas estrambelhadas, ele jamais chegava perto de campo. Torta para o mesmo lado, né? Imagina, assim. Esses jogadores, todo um tostão da vida. Não passaria nenhum teste. Olha, O Gerson. Minha opinião, um jogador que não poderia jogar nesse tipo de contexto seria o Messi. Mas O ele tem Messi. cara de bobo, baixinho, ele tem se problema. veste que nem uma pessoa normal, casou com a namoradinha de infância e mantém o casamento estável. É totalmente fora. Não vive na balada. Não vira, isso é totalmente fora dos padrões do futebol. Ele não teria chance nenhuma hoje em dia. Não tem um penteado ridículo. Não tem. Outro dia publicaram... Não é todo outro dia, pintado. Outro dia publicaram uma foto. Não tem tatuagem. Outro dia, De Mauro. 4 brasileiros do Barcelona 4 e o brasileiros Messi. do Barcelona e o Messi. Aí eu, na legenda da foto, procure o melhor jogador. É claro que era o Messi ali no meio da turma, inclusive. Agora procure quem não se veste Quem de não se palhaço. veste como um palhaço. O Messi lá com... Então, Maurinho, Com a blusinha roupa de que nem a gente. minha. acabou o futebol, então. O Fábio que é entendido de futebol também. O Fábio jogou profissionalmente. Olha, Mas não jogava, mas com esse tamanho dele, no conceito atual Nunca, do futebol. jamais ia jogar. eu a propósito... Olho de duas cores. Sabe o que mais ele falou? Ele falou assim, não, veja bem, antigamente nem escolinha não tem, hoje está cheio de escolinha. A hora que eu falei, tá aí, você falou certo. Eu acho que a desgraça do futebol A é desgraça do escolinha. futebol é escolinha, porque o guri vai pra lá, quer fazer uma arte qualquer, já é punido, não Não pode, pode. tem que passar a Sabe o bola. que comentaram essa semana sobre a escolinha? Diz que com a passagem da redução da maioridade penal, as categorias de base do Corinthians vão ser extintas. Isso é maldade. Ó, Bom pedido. Tem Entra no assunto. O professor Fábio escreve um artigo essa semana muito bom e onde ele aborda essa questão da escolinha
E o título do artigo é Lições de Estratégia. Por isso que eu falei. Ou não, no esporte. Leiam. Por isso que eu falei. Um pouco mais profundo e um pouco mais sério essas nossas observações. O Fábio trata aqui de uma forma, estabelece uma tese baseada em argumentos sólidos. E a maioridade penal, João? Pois é, cara. Na terça-feira, Faltaram 5 pela votos. madrugada, porque 5 dos caras, faltou 5 votos a favor, né? Mas não está garantido isso ainda, não. Só é importante, vai é passar importante longe. explicar que é uma proposta de emenda constitucional e uma ela precisa PEC. de 2 2 terços. É. Então a maioria esmagadora votou a favor, mas não foi suficiente para fazer 2 terços. Vamos deixar Necessário claro. ter Agora- 308 votos e houveram 305 naquele dia. A gente não quer rir, mas a gente falou aqui que o brasileiro satiriza tudo, né? Mas, pasme, né? Não entra na questão da lei da maioridade penal o roubo qualificado, a tortura, o tráfico de droga e a lesão corporal grave. Não, lesão corporal grave. Não é. entra. Não, lesão corporal grave não entra. Não entra. Estupro entra, Estupro, morte, morte, latrocínio. Então, quer dizer, o cara dá uma camaçada de pau para roubar Mas não e matar, tal, mas não Mas não matou. matou. Aí, então, ele é julgado como menor. É eu- brincadeira. Agora, né? foram contrário ao pouquinho. Maluf. Ô, Se ô. estuprar e não matar, entra. Ao contrário do que o Maluf pregava. Eu quero fazer aqui uma reflexão séria agora, sem brincadeira, sem gozação. A imprensa, a minha profissão, os grandes veículos, a Globo, TV, Bandeirantes, o Boechat está lá, está contra a redução da maioridade penal. E com isso deram força, deram voz, deram veso a uma minoria estúpida, a uma minoria ruidosa, que está indo lá no Congresso, está pressionando os deputados, e muita gente votou com medo dessa minoria. Todas as pesquisas mostram que 80% da população brasileira, quer dizer, de nós, 86 para ser exato. brasileiro, mais de 80%, quer a redução da maioridade penal. E aí a imprensa, para diminuir o feito da madrugada de quinta-feira, diz que essa foi uma vitória do Eduardo Cunha. Essa não foi uma vitória do Eduardo Cunha, essa foi uma vitória obtida porque alguém lembrou que é a população brasileira querendo isso. Foi uma pressão. E o Eduardo Cunha, com todos os defeitos, com a safadeza dele, ele está levando uma pressão imensa. E nós que queremos a redução da maioridade penal, nós que vimos todo dia vagabundo de 16 anos com 80 quilos, bombado de academia, metido em escolas de jiu-jitsu, judô e o diabo a quatro, assaltando, estuprando, matando, amedrontando. Queremos que se dê um paradeiro nisso, nós estamos calados, estamos assistindo, né? Nem escrevemos para o Congresso, basta ir lá no site do Congresso, dá para escrever para todos os deputados, deixando que um ridículo que nem aquele Jean Willis, a ridícula que nem aquela... Maria do Rosário. A Maria do Rosário, aquela outra da dancinha, Fegali, né? Benedita Se Silva. diga que estão falando em nome da população brasileira. Vocês sabem que não, que nós queremos que bandido não é as nossas crianças, porque as nossas crianças são boas, é os bandidos. Ô, João, que vão para cadeia. Para resumir, né? Para a gente não vamos encerrar o assunto, mas resumindo, é só não cometer crime. Tanto faz se você tem 7, 10 anos, 12, 14, não importa. É só não cometer crime. Eu tenho certeza que os filhos de famílias que pensam em educação de filho de forma séria não estão preocupados nem um pouquinho com isso. E também não criminalizar tudo, né, Fábio? Não criminalizar tudo. Você tem um pé de ameixa lá, tem um moleque trepado no pé da ameixa roubando a ameixa, não chama a polícia, vai falar com o pai dele ou vai falar com ele. Né? Hoje se chama a polícia para tudo, se quer criminalizar tudo.
Antigamente nós roubava galinha até da minha mãe. Eu nunca roubei galinha. Pra fazer galinhada. Eu Lá- não. lá Você não morava no interior? Não, lá em Guarulhos... Era a coisa mais divertida Lá em que tinha. Guarulhos a gente Galinha. não roubava galinha porque... Ladrão de galinha. Podia ser severamente castigado. Eu já tenho a bola preta pra semana que vem. Vamos fazer uma galinhada. Na casa de quem? Na casa do Fábio. Vamos roubar de quem? Ah, da mãe do Henrique. Ah, E o Henrique é que ensinava o caminho do galinheiro. E ainda convidava a mãe do Henrique. Lógico. Porque a Não, e galinha na minha casa- o legal era convidar o dono da galinha para comer. tá bom. Ô, Jorge, a gente esquece de falar. O 18, com 16 anos, vota, escolhe o seu dirigente, escolhe o presidente. Isso. É. Mas ele não pode decidir se ele fez corretamente, fez uma coisa boa ou mal, matar Não, um. e a pra forma roubar. com que tem se matado. Ele vai lá, rouba um celular, não satisfeito só de levar o celular Dá duas outro facadas, lugar, ele porque- vai lá, dá duas facadas no cara ainda, ou dá um tiro. Aí não, é menor. Às vezes por prazer, né? Aí é menor. Quantos crimes, toda semana a gente vê se assistia, quem caiu na besteira de assistir o da Atena, porque o sujeito, a moça que não morreu, diz, o meu marido, meu namorado, meu irmão, entregou tudo o que ele queria e ele atirou. Eles atiram para depois se vangloriar lá na frente, já executei 2, já executei 3, já tenho, que nem o Billy the Kid, tenho 3 mais na coronha da pistola. Nós já falamos sobre isso Nuvens aqui, né? negras à vista. Nós já falamos sobre isso aqui. Essa semana não tem notícia boa para a gente comentar? Não tem. E Nada, pior ainda. nada. E aí, aqui, ó, os economistas dizem que as projeções, aquilo nós já começamos falando, que as projeções continuam inundando os espaços. Sem liderança, Se- sem confiança, nós não vamos sair dessa Sem crise. liderança, sem confiança, um Congresso dividido, um PT dividido, um Estado dentro do governo dividido, um PT com o PMDB não se entendendo, que são os dois partidos do governo, um PSDB aí se acovardando lá no Senado, no coisa, tudo mais, e fraco pelo menos, né? Uma coisa me tocou bastante. No ano 2000, o salário mínimo comprava uma determinada quantia de cervejas. O salário mínimo atual compra 139 cervejas a menos por ano do que no ano 2000. Isso me afetou profundamente quando eu soube da notícia. Tá certo? E vai afetar mais ainda. Vai. Tá? Isso O mostrou. pacote Eu fiscal não vou nem tributário fazer do conta das tu garrafas vai de ver. vinho. Não, e o pacote vai atingir os setores produtivos, então você vai ver o que vai acontecer. Não, atingiu. Bom, já. Vai baixar a já produção, foi. vai faltar cerveja Vou no contar uma mercado. experiência pessoal. Eu atendo, na minha profissão, a população que trabalha em todas as indústrias de Joinville. E faz parte da anamnese, você perguntar qual é a sua função, o que você faz no trabalho. E eles falam aonde que trabalham, qual a empresa que trabalha. E eu pergunto como é que está a situação. Todos eles, inclusive pessoas com mais de 50 anos, ou já aposentadas, mas continuam trabalhando, dizem que não viram até hoje uma situação tão Parecida. grave de pessimismo e Dentro- de futuro no meio, desemprego e falta de perspectiva como agora. A gente tem experiência desde a época do Sarney. Você lembra quando o over dava 3% ao dia, a inflação era 80% ao mês? Ninguém estava tão desanimado como está Agora, hoje em dia. o Jorge Gerdau, que é um dos maiores empresários desse país, e que até ontem era conselheiro da Dilma, né, até esses dias, ele disse na quinta-feira que a crise está atingindo até dono de carrinho de pipoca, ninguém está Mas é verdade, é verdade. É isso aí. Isso é verdade. Até carrinho de pipoca. O Armínio Fraga não falou que a crise não o fundo começou, do a poço crise não chegou vai ainda. começar ainda. Ele falou que está iniciando ainda, vocês não viram. O ápice da crise é... Nós não entramos no túnel para ver a luz, nem no túnel a gente está ainda. O ápice da crise é início de 2016. Podem escrever o que eu O estou falando. tamanho do rombo. Caixa Econômica Federal está mal das pernas. Petrobras deu no que deu. Só a Banco do Petrobras. Brasil. Só a Petrobras. Quantos desempregados vão para a rua aí? Mas não é a Petrobras, só as empresas Não, que estou falando da circulam, Petrobras. exato. As empresas satélites Satélites da da Petrobras. Petrobras. Né? E aí, como é que fica? Os investimentos da Petrobras em condições normais, não aquilo que eles prometem investir, mas em condições normais, representam 10% do PIB. Imagine o seguinte, se eles fizerem metade, que é o que está sendo previsto, 5% a menos do PIB. Só a Petrobras deve Só a Petrobras. Em reconstruir. 2 anos, eles vão diminuir em 34% as perspectivas de novos projetos. 34%? Bom, hoje saiu mais uma projeção da Anfávia,
Eles estão prevendo, este ano fecha com 23% a menos produção de carros De carro e venda, e veículos pesados do que o ano passado. Pois é. Vamos fazer assim um exercício bem rápido, figurativo. O que vão fazer com tanto carro? Zero. Primeiro, a indústria automobilística que opera no Brasil tem que criar vergonha na cara e cortar pelo menos uns 20% João Francisco, do preço dos carros que eles podem. João Francisco, eles nos roubam. Tudo bem. Isso Né? é uma outra conversa. Isso é uma outra conversa. Nós estamos falando as consequências. Tá entendendo? Gente, A consequência é avassaladora. A cadeia produtiva de carro atinge... Pensar, as fábricas ficam em São Paulo? Não, meu filho, tu está fornecendo a tua mandioca da Dilma, Minha não. que você produz lá no interior do Corupá, para fazer o almoço do sujeito que trabalha na tapioca Tupi, do café que faz da bloco manhã. de motor. pessoal, Ó, eu quero desejar a todos, dizer a todos o seguinte, ó, eu tenho vitamina D, para quem quiser, liga para mim, tá? Que eu tenho um estoque razoável aí, vou fazer um bem aí para todo mundo, porque a carência de vitamina D é muito, coisa preocupante, séria. e é preocupante, tá? É memória. Então, ó, tem aqui, tá bom? Obrigado, Maurinho. O Henrique traz tudo por escrito, porque estava com carência da vitamina D, senão ele esquece. E eu também. Ó, bola Então preta tá e bola bom. branca semana que vem, hein? tá bom. É. Ficou bom agora, hein? Vamos dar uma bola branca pro Jack. Não, para ele aprender a jogar, pô. Mas no caso dele a bola preta tá de bom tamanho, né? Então tá bom. Então bom Tá fim na hora de de semana a trazer o todos. Não tá na hora de trazer o Calefim pro Jack? Não Pra faça jogar? isso. Não faz. Tadinho do Cartolagem? Calefim. É capaz de ele conseguir jogar ainda. Quem sabe trazer o Osório, o general Osório, que tá Tchau. levantando. Tchau.